Segundo ponto, que nós temos que, primeiramente, tirar do nosso entendimento qualquer ideia, é que esse texto de Hebreus capítulo 6, sobretudo os versículos 4 a 8, ocorre que esse texto é interpretado, na maioria esmagadora das vezes, como sendo um texto que se refere às discussões arminianas e calvinistas acerca da salvação, o que não é verdade. Quando o apóstolo escreveu esta epístola, não havia na mente dele, nem dos seus leitores, nenhuma ideia de Calvino, e muito menos de Armínio, que viriam a nascer e a existir aproximadamente 1.400, 500, 600 anos depois da escrita desse livro. Então, nós não podemos trazer uma ideia extra-texto, trazer problemas extra-texto, trazer discussões extra-texto para dar sentido ao texto. Eu me refiro ao fato de que há uma discussão histórica acerca da salvação, como quem pergunta, porventura a salvação ela é unilateral, ou seja, ela depende exclusivamente de Deus? Calvino e Armínio são os dois nomes que debateram essa questão. Eles não eram contemporâneos um do outro, há 200 anos de diferença, mas o debate ocorre nas escolas calvinistas e posteriormente nas escolas arminianas. De sorte então que a pergunta seria, a salvação depende de Deus? E outra coisa, pode o homem perder a sua salvação? Então, a partir dessas discussões, que são do século XVI, muitos se apropriam desse texto, tanto calvinistas quanto arminianos, ou de linhas reformadas e de linha arminiana, tomam esse texto para defender que se perde ou que não se perde. Eu estou querendo desconstruir isso. Eu quero dizer para os irmãos que se você entrar nesse texto pensando em perder a salvação ou na impossibilidade de perdê-la, você vai perder o significado e o sentido do texto. Eu quero tirar essa ideia da mente e do coração dos irmãos para que nós entremos puros dentro do texto, sem nem friamente dentro do texto, para absorver o sentido real desse texto. Então, por que aqui não pode absolutamente servir de base nem para as teorias calvinistas de que a salvação não se perde, e tampouco pode servir de base para as teorias arminianas de que a salvação se perde? Esse texto não serve nem para uma teoria e nem para outra teoria. Vou explicar por quê. Aqueles que dizem que a salvação se perde, no caso dos arminianos, eles vão usar esse texto aqui, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que essa teoria absorve e entende desse texto? Que alguém estava salvo num dado momento e ele, sendo salvo, ele caiu e, portanto, ele quer dizer aqui, os arminianos querem dizer, a partir do texto, que conclui-se, portanto, que alguém salvo pode cair e, portanto, pode perder a salvação. Entenderam isso? Entenderam? Sim ou não? Essa é a ideia. Quando o arminiano toma esse texto, no âmbito da discussão da salvação, eles tentam provar por aqui que é possível que se perca a salvação. Entretanto, vem logo o outro, entretanto, o texto não pode corroborar com esse pensamento por uma falha dentro do próprio pensamento arminiano. Qual que é a falha? É que eles dizem que o homem pode perder a salvação. Entretanto, logo eles fazem repetidos apelos para que aqueles que um dia estavam salvos e caíram, que eles se reconciliem com Deus.